com a análise das obras literárias aí que vão cair na FUVEST, na Unicamp e em alguns outros vestibulares aí que vocês vão precisar para o final desse ano, tá? Então já vimos lá na aula passada Poemas Escolhidos do Gregório de Matos, eu estou seguindo a lista. Essa é a segunda obra da lista, Quincas Borba, do Machado de Assis. Legal? Essa daqui é a aula da terça-feira, dia 18 de agosto. Na sequência dessa aula eu vou gravar a de quinta-feira, dia 20, que também é a continuação da análise. Como a gente não viu o realismo este ano, né? O realismo vocês devem ter visto ano passado, então vamos dar uma lembrada ali do realismo do século XIX. O Machado de Assis ele foi romântico e realista. Ele escreveu obras dos dois tipos, mas ele vai permanecer, ele vai amadurecer como escritor do realismo, tá certo? Então vamos ver, e essa é uma obra tipicamente realista. Então vamos lembrar o realismo lá no século XIX, que nasceu na Europa e veio para o Brasil como exemplo de outros movimentos literários. Ele retrata e analisa a sociedade ali da época, da Europa inclusive, foi lá que nasceu, com objetividade, com críticas objetivas, mas também com bastante ironia, principalmente o Machado de Assis, né? O Machado de Assis foi um cara muito crítico, muito irônico, e só pleno século XX é que foram perceber isso daí na obra dele, né? A crítica foi perceber isso só bem depois, tá? Então, o realismo, ele rompe com o romantismo. O romantismo é muito fantasioso, o romantismo ali no começo do século XIX, né? O realismo é do final do século XIX. O romantismo ainda era uma literatura bem fantasiosa, com muito heroísmo, com muita idealização do mundo e do ser humano. O realismo não, o nome já diz. Realismo, vamos falar da realidade e vamos criticar o que tem que ser criticado. Não vamos ficar tapando o sol com a peneira, não. Tá? Então era isso que o realista fazia e o Machado de Assis também fazia isso. É a época também, a segunda metade do século XIX, de muitas correntes filosóficas que ganharam o mundo cientificista da época, né? O século XIX foi visto por muita gente na Europa assim, como o século definitivo, o século das luzes. Chegaram a dizer que o ser humano não precisava inventar mais nada. Tudo que o ser humano precisa no mundo já foi inventado. E a ciência era a mãe da razão, parecido com o que a gente vê hoje, né? Ah, mas a OMS disse... A OMS não sabe nada, tá? A OMS não sabe nada, tá certo? Não, porque a ciência, calma lá. Vê lá o que você vai falar sobre a ciência, não exagera, tá certo? Então, o cientificismo do século XIX, ele levava muito ao pé da letra as correntes filosóficas. Claro, faz sentido se você contextualiza na época histórica em que ocorreu. Para as pessoas naquela época, o positivismo fazia todo sentido do mundo. Hoje a gente tem uma visão mais crítica do positivismo. Até o darwinismo, né? Hoje a gente vê com outros olhos. Espera aí, onde é que Darwin pode ter se enganado? Ele mesmo, antes de morrer, falou, olha, a minha teoria eu errei em tais e tais pontos quando eu lancei o livro Origem das Espécies. Então ele mesmo se corrige, tá? Esse é o cientista de verdade, né? Ele fala uma coisa... O tempo passa, ele continua estudando, percebe que falou besteira, vai lá e se retrata. É assim que é, a ciência é assim, né? Ela vai se corrigindo ao longo do tempo, tá? Então a época do evolucionismo e o darwinismo, né? O que o Charles Darwin escreveu está dentro das ideias evolucionistas. É a época do socialismo utópico, um dia o mundo todo vai ser socialista e vai ser mais justo. Tá? Então, tudo isso aqui era tudo levado muito a sério. Por que eu estou falando isso, dando uma ênfase para isso? Porque o Machado de Assis, ele vai ser crítico até disto aqui, nas suas obras. Ele vai falar, o ser humano se perde com conversas consideradas científicas e acaba perdendo a própria razão, né? Então, ele vai fazer uma crítica bastante filosófica em cima dessa febre cientificista que estava tomando conta do mundo. E isso está presente principalmente nessa obra aqui no Quincas Borba. Que quando ele apresenta lá, ele não, mas o Quincas Borba, né, vai apresentar a filosofia do humanitismo. O humanitismo é uma sátira que o Machado de Assis faz às correntes filosóficas que eram febre na época.
Então o Machado de Assis ele vai ser crítico até mesmo disso. E na aula seguinte, que eu vou fazer o resumo da história, e aí eu vou explicar o humanitismo, aí você vai perceber direitinho. Então o Machado de Assis, o autor do Quincas Borba, dentre várias obras que ele escreveu, tem 3 ali que são as mais importantes da época realista, da fase realista dele, que elas formam assim, as pessoas gostam, os estudiosos de literatura gostam de chamar de uma tríade realista, né? Por quê? Porque são os livros em que ele vai fazer um retrato mais aguçado e mais crítico da sociedade brasileira, mais especificamente da sociedade carioca, já que a capital do império, porque ainda era segundo império, né? Não era república ainda. Então ele vai fazer uma crítica muito ácida, né? Nesses 3 livros aqui. Em cada um desses livros ele pega uma parte da sociedade carioca e ele faz pontaria sempre nas camadas mais altas, né? Era uma sociedade aristocrata e escravocrata. Então era uma aristocracia que queria ter os mesmos luxos dos europeus, só que se sustentando no suor do escravo. Numa época em que a escravidão já tinha sido abolida aí no resto do mundo, vinha sendo abolida já em quase todo o mundo. Aqui no Brasil vai durar um pouco mais de tempo, tá? E ele é descendente de uma ex-escrava, né? A mãe dele foi escrava, tinha sido escrava, tá? Então ele era mulato escuro. Ele foi muito marginalizado, né? Mas nem por isso ele fez mimimi, não. Viu? Ele era mulato e tal, mas ele não fazia mimimi. A maneira que ele tinha de fazer a crítica era tão sutil, era tão em cima do salto alto, que só agora no século XX é que foram descobrir como é que isso acontecia, tá? Mas uma outra hora eu falo disso. Então nessas 3 obras aqui, ele concentra a crítica que ele faz à sociedade imperial, né, lá no Rio de Janeiro. Tá? Ele faz pontaria ali nas camadas mais altas da sociedade. E o Quincas Borba está aqui no meio. Tá? Aliás, já vou adiantar, o Quincas Borba, que dá nome para o livro, ele aparece primeiro nesse livro aqui em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Quincas Borba, que já vou dar o spoiler, o Quincas Borba que já morre nas primeiras páginas. Ele é a personagem que dá nome para o livro, mas ele já morre no começo. Ele aparece primeiro lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem o Brás Cubas, que é o personagem principal, contando a sua própria história, e o Quincas Borba tinha sido amigo de infância do Brás Cubas. E o Brás Cubas, ele já aparece ali, né, burguês, filho de família rica, passeando na praça, e aí ele encontra um mendigo na praça, que vem pedir um dinheiro para ele, e descobre que esse mendigo é o amigo dele de infância, Quincas Borba. Ele fica assustado e o Quincas Borba fala, pois é, né? O destino foi bom com você, mas comigo não foi tanto, olha a minha situação. E chora as pitangas ali pro Quincas Borba, papapá. Pô, mas foi um prazer te ver, tal. O Quincas Borba dá uma grana para ele. O Quincas Borba dá um dinheiro. Não, olha, vai lá, come alguma coisa. Sei lá, você tá parecendo fraco, tal. E o Brás Cubas dá um dinheiro pro Quincas Borba, né? E o Quincas Borba agradece, abraça o Brás Cubas, obrigado, tal, e vão cada um do seu lado. E um pouco mais pra frente ali, o Brás Cubas põe a mão no bolso e descobre que cadê o meu relógio? O Quincas roubou o relógio dele nesse abraço. Aí no mesmo livro, passa lá o tempo, passa lá mais pra frente, mais pra perto do final, eles se reencontram. E aí o Quincas Borba já aparece como um homem já composto, com dinheiro, sabe, bem composto, já bem de vida. Tanto é que ele devolve o relógio. Na verdade, é um outro relógio, né? Ele vende o relógio do Brás Cubas. E aí, nesse reencontro, o Quincas Borba presenteia o Brás Cubas com um novo relógio de bolso. Olha, me desculpa, eu precisei roubar de você porque eu estava passando necessidade. Foi, né? A vida, meu instinto de sobrevivência, atenção, o instinto de sobrevivência me levou a roubar o seu relógio, mas tem aqui outro. Oh, obrigado, tal, né? E aí depois o Quincas Borba vai ver direitinho, lá é um relógio mais barato, porcaria. Não é bom igual aquele que lhe tinha sido roubado e tal, né?
E aí, nessa segunda ocasião, o Quincas Borba já apresenta para o Brás Cubas a ideia da filosofia. Por que eu estou mais bem vestido agora e tal? Porque agora eu sou filósofo. Agora eu sou filósofo. E a minha filosofia é o humanitismo. E aí ele explica ali em linhas gerais para o Brás Cubas, né, o que é o humanitismo, pensamento filosófico que ele desenvolveu. Olha a crítica, né? Pensamento filosófico ali que ele, Quincas Borba, desenvolveu. E isso fez dele uma pessoa nova e tal. Olha como estou bem vestido e tudo mais. Ganhei dinheiro com a filosofia. Tá. Então, pois bem, esse livro, então, do Quincas Borba, então, são Memórias Póstumas, Quincas Borba e o Dom Casmurro, né? Retrato geral da Sociedade Carioca Imperial, do Segundo Reinado. O Quincas Borba foi um livro lançado, a primeira vez que foi lançado foi em folhetim, ou seja, em jornais da época, né? Então, cada semana era publicado um capítulo. São capítulos bem curtinhos, né? Se você pegar o livro e der uma olhada assim rápida, você vê que são capítulos, às vezes, de uma página, capítulos de meia página. O Machado de Assis fazia isso, que era para ganhar a adesão do leitor, né? Quando você se depara ali com capítulos, você sempre dá para ler mais um, vai? Vou ler mais um capítulo que é curtinho. Então vou ler mais um. Vou ler mais outro. E aí quando você vê, você lê o livro inteiro. Então era uma tática do Machado de Assis para meio que garantir que o leitor leia o livro inteiro, né? Fazer capítulos curtinhos assim e tal. E alguns capítulos com reflexões, né? Com devaneios filosóficos, assim. No meio da história ele para de contar a história e faz uma exposição filosófica, uma visão filosófica acerca do que está acontecendo com a personagem. É muito legal. Eu gosto muito. E nesse livro, né, esse livro também, a exemplo dos outros, ele é uma crônica de costumes. Ele vai fazer uma exploração crítica ali da sociedade da época. Então é uma crônica de costumes. E por conta disso, tem muito personagem secundário. Tá? Você tem pouquíssimos personagens ali principais que dão ritmo para a obra, mas tem bastante personagem secundário aparecendo, sumindo e tudo mais e tal. Então você tem ali mocinhas casadoras ali, solteirinhas procurando casamento. Você tem ali personagens mais velhos, senhores já de uma certa idade, que ocupam cargos no governo do Império, né? São pessoas que querem ali crescer na carreira política do Império Brasileiro. Outros ali que pretendem ser ministros e tal, mas figuras que aparecem, saem, têm uma participação, somem e tal. E a história continua seguindo, tá? Então isso é para fazer um retrato geral aí da sociedade carioca ali do século XIX. E aí o Machado, nessa historinha aí do Quincas Borba, ele vai criticar a influência do dinheiro, da riqueza material, nas relações pessoais. Né? Pessoas que faziam amizade com os outros por puro interesse financeiro. Então ele vai fazer uma crítica muito engraçado. Tinha horas que o Machado de Assis conseguia ser hilário, né? É que pouca gente lê o cara, mas você dá risada com as situações que ele pinta ali. Ele era bastante irônico e bastante engraçado, tá? Então, ele critica essa influência que o dinheiro tem, né? Eu vou contar a historinha agora na aula seguinte, e vocês vão ver que é bem isso mesmo, né? Que ele mostra, tá? Ele mostra, então, uma sociedade parasitária e improdutiva. Ali, não estou falando dos trabalhadores, não. É aquela classe social mais alta que mama nas tetas. Que, aliás, o Gregório de Matos também mostra ali, que eu comentei na outra aula, né? Lá nas poesias, nos poemas satíricos dele, que ele mostra a Bahia do século XVI, tá? É por aí, 16, 17, tá? Então ele vai mostrar ali no Rio de Janeiro do século XIX essa sociedade parasitária e improdutiva que vive num mundo de faz de conta. Até o personagem principal ali, ele vai enlouquecer, porque ele se apaixona por uma mulher, eu vou contar a história daqui a pouco, e ele passa nessa loucura, ele entra em parafuso e ele acaba se vendo, ele acha que ele é Napoleão III, lá na Europa, cercado de amantes, com muito dinheiro e tal. Ele vai enlouquecer mesmo, ele vai se ver assim, tá? Então ele faz uma crítica a esses ricos, muito ricos, que queriam todos os luxos que os europeus desfrutavam, só que era uma sociedade escravocrata, né? Era uma elite bastante endinheirada que vivia do suor do trabalho escravo. Tá ok? Mas não chega a ser um mimimi, não. Tá? É que, como eu disse, é uma crítica tão sutil,
é uma crítica assim tão irônica que no momento em que o livro era publicado e quem lia não percebia que era uma crítica à alta sociedade, parecia só uma comédia de costumes, certo? Então esse aqui é só contextualização. Agora na aula seguinte eu vou apresentar o enredo rapidinho ali para encaixar o enredo nesse panorama aqui, tá? Só um momento que eu já volto.